Clube do Livro, por aqui na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. Clarissa, Érico Veríssimo é o nosso livro da semana. E vamos então agora chegar um pouco mais ao desfecho, né, dessa história, porque a gente já viu, né, a gente falou um pouquinho rápido sobre isso até, que a morte foi uma presença aqui, né, nesse livro. A morte do Tonico, por exemplo, mexeu muito com a Clarissa, talvez a primeira morte que ela observa, né? Abalou o mundo mais cor-de-rosa que a Clarissa tinha, né, na realidade. Usando aí uma expressão bem pobre, mas, né, ela encarou mais a realidade. Opa, tô crescendo realmente. Mas, ao mesmo tempo que isso surge como uma sombra na vida dela, ela também descobre, talvez, o seu primeiro amor, né? Que é o médico, que faz parte da família rica que morava naquela rua, que é um sujeito loiro, e isso cita muito no livro, né? O loiro, os raios de sol na cabeça. Como se fosse a figura do príncipe mesmo, né? O Dr. Maia. Isso aí. E ele chega... E ele quem paga, né, pelo funeral do Tonico, porque a família era muito pobre. Ele tenta salvar o garoto, ele não consegue, então ele se condói com a situação, acaba pagando, então, pelo funeral. E no momento, a casa toda tá fechada, a Clarissa, ela tá meio até agoniada com aquele momento, sabe, aquele momento fúnebre. Ele chega e diz: abre essas janelas aqui, esse ar está irrespirável. E aquilo vira um mantra pra ela, na verdade, né? Porque ela toda hora fica repetindo aquela frase na cabeça dela, porque ele chega botando banca, né? Afinal de contas, o cara é um médico, ele vê que aquele clima tá realmente... aquele ar tá irrespirável, e muda toda a situação. E a situação fica um pouco melhor, fica mais, digamos, o ambiente fica um pouco mais habitável. E a Clarissa meio que se apaixona por aquele sujeito. A Fernanda chamou a atenção, né, que ela adorou isso, que ela ficou repetindo essa frase, e aí eu tava brincando aqui no intervalo, que é bem coisa de infância, quando a gente é pequeno e descobre ou uma palavra nova, ou uma frase nova, e fica falando ela o tempo todo, né, também é um deslumbramento sobre o mundo, né, das palavras, enfim, e isso é bem bonitinho mesmo mostra dela, bem né? a inocência, ao mesmo tempo que mostra a inocência, mostra já ela entrando na vida adulta, se apaixonando pelo médico ali, encantada. Mas é bem importante dizer que esse romance totalmente pueril, né? Não, é coisa de criança, totalmente... Até porque ela brinca do príncipe e o sapo, né? Ela fica contando. Isso, Tanto que é tanto quanto o romance, entre aspas, entre o Amaro e a Clarissa também, né? Que o Amaro, ele ama a Clarissa, mas é totalmente platônico, é aquele romance assim. de deitar a cabeça no travesseiro e ficar pensando naquilo ali, deu, né? Nada mais que isso. No final, até quando ela vai embora, o Amaro, ele diz, vai tomar água, daí no fundo do copo ele enxerga a imagem da Clarissa. Então o tempo todo ele fica imaginando e lembrando dela falando, assim... porque tem isso, né? Enfim, a Clarissa, ela acho que acaba a temporada da escola, não dá muito pra entender o que vai acontecer, se ela vai acabar voltando, ela mesma não sabe, né? Será que eu vou ver essas pessoas de novo? Até porque a criança não participava, né, na verdade, da decisão. Das decisões, né? Então, porque até, inclusive, o pai dela mandou um vale postal com dinheiro pro tio Couto levar, então, a Clarissa de volta pra estância. Então aí o livro vai se encaminhando para isso, ela arrumando as malas e ela se perguntando, será que eu vou ver essas pessoas de novo? Será que eu vou voltar? E claro, ela cumprindo o objetivo dela, que foi ter ido estudar e passando com as notas, então, satisfatórias, né? Uma característica que até hoje perdura, né? Da pessoa vir do interior para a capital para estudar, né? Que foi o que aconteceu com a Clarissa. Então, ela volta para casa. E aí, ao mesmo tempo que ela estava feliz que ela ia voltar para casa, rever os pais, o primo, os animaizinhos, ela começa a ficar um pouco incomodada também com a ida, porque ela começa a pensar nisso que a Vanessa estava falando, nas pessoas, será que ela vai voltar a ver aquelas pessoas? Pensa um pouco naquela vida, pensa um pouco no Amaro, mas não assim de uma forma ostensiva. É um pensamento, né, mais de uma coletividade que ela não sabe se ela vai voltar a ver, né? Porque acaba se apegando também, né? Quando ela tá arrumando as malas, no livro descreve, o silêncio predominava na pensão, né? Então já aquela tristeza, bom, ela tá indo embora, né? A tia se despedindo dela também achei muito bonitinho, assim, essa relação que a tia fez com ela, porque a tia cobrava muito as coisas dela para que ela fosse uma menina direita, uma moça direita, não andasse com quem não deveria. Não fica olhando, menina. Não fica olhando muitos homens na rua, assim, não pode olhar diretamente para eles, né? Aquela coisa do pudor e tal, tudo mais. Ficava cobrando ela, vem jantar, já foi dormir, tomou banho, mas ela tinha essa coisa maternal que em algum momento do livro até fala que ela nunca pensou que ela ia gostar tanto dessa diabinha, né?
Então, nem se ela tivesse uma filha, talvez ela não sabe se ela gostaria tanto como ela gosta da Clarice. Então, é um momento bonito de despedida também, que a tia se emociona, né? E o último capítulo do livro é o Amaro encontrando, então, né, a pensão vazia ali, sem a Clarissa, sem os seus habitantes, e ele vai passear pelo lugar, vai visitar o quarto da Clarissa, ele observa aquele lugar vazio também, muito, muito triste, vai beber uma água, né, e daí ele ouve alguém falando Clarissa quando ele tá saindo do quarto. Ele pensou, me pegaram, mas era só o papagaio. Era o Micefo. Não, o Micefo era o gato. Como era o nome É o do gato. O papagaio, peraí. Era pirata? Eu tava tentando lembrar o nome do... Não lembro do papagaio agora, mas é Papagaio. um nome meio... Não, é mandarim. Mandarim. Mas, Mandarim. Rodrigo, o gato, né, é uma coisa impressionante. A Sim, parte, Micefuf né? sempre tava por ali, né? Mexendo com as coisas, querendo comer o peixinho, o pirulito ali, né? Pirulito. Os nomes são ótimos. Coisa. Mas antes de nossas considerações finais, vamos chamar então o professor Baldiceira aqui para ler um trechinho do Clarissa pra gente. Vamos nessa. Vamos lá. Clarissa gosta das pessoas alegres. Nem todos na pensão têm cara alegre. O mais triste é Amaro. Tem um ar de sofredor, olhos que sempre estão olhando para parte nenhuma. E depois, aquela mania de viver em cima do piano, batendo à toa nas teclas, inventando músicas que ninguém compreende. Enfim, como toda a gente diz que ele é um homem muito inteligente, é melhor não discutir. Vamos então agora para as nossas considerações finais aqui sobre Clarissa, Érico Veríssimo. Começo com a Fernanda Schmidt. Bom, eu acho que é uma obra linda, assim, quase que poética. Cada frase, acho que do Érico, assim, que descreve, te envolve muito mais com a forma que ele coloca as palavras, assim, acho que principalmente. Até tem uma parte que ele fala sobre... Ele brinca muito com essa história do silêncio. Acho que justamente pelos personagens serem tão introspectivos. Daí o Amaro, uma hora, fala que a Clarissa falou sussurrando pra não machucar o silêncio. Eu achei essa parte linda, assim, nossa, né? Até reli, assim... E teve outros momentos do clube que às vezes eu anoto algumas frases, assim. E nessa obra do Érico foram várias, assim, que são, enfim, super poéticas. Mas eu acho que é uma obra muito boa de ler, porque é uma leitura que te envolve justamente por esse jogo, assim. A história é uma história inocente, linda, sabe? Que não tem maldade, que pelo contrário, a Clarissa está descobrindo a maldade ali do mundo. Algumas, né? Não Sim. todas. Mas que nem a gente discutiu antes, sobre preconceito ali, traição, mas de uma forma ainda inocente, ainda ela não entende o que está acontecendo, não entende as coisas. E também os outros personagens, assim, o Amaro, o Tonico, acho que são personagens super ricos, eles são muito parecidos e muito diferentes também, então eu super recomendo a leitura, principalmente para os adolescentes, assim, eu acho que é uma leitura que ajuda muito para quem tá descobrindo ainda o mundo. Vanessa? Eu achei também um livro muito bom de se ler. É o meu escritor preferido, de uma obra preferida que eu tenho. E também recomendo por todas essas características que a gente já comentou, né? E eu acho que principalmente por essa sensibilidade que o livro traz. E disso que a Fernanda falou, que ela voltou para ler em alguns momentos, eu também fiz isso. Porque eu queria sentir, curtir aquilo ali que estava sendo passado. E se a gente for ver, não tem nada muito... de turbulências ou nenhuma reviravolta no livro, né? Pra gente ver como o cotidiano também ele é rico e a gente também tem que parar pra pensar nessas questões mais frágeis, mais sensíveis, nessas descobertas. Então eu achei muito legal mesmo. Eu também queria só enfatizar que a Clarissa ela também aparece em outras duas obras do Érico, que é Música ao Longe e Um Lugar ao Sol. Então, também, se as pessoas tiverem interesse em conhecer um pouco mais... Continuar a fica história a dica. da Clarissa. É verdade, ela aparece nessas obras também. Camila? Olha, eu recomendo o livro. Assim, são dois aspectos que eu acho interessantes. Eu não sei se hoje em dia as crianças, os pré-adolescentes, eu não sei, estou defasada, se eles têm essa ingenuidade para gostar de Clarissa. Às vezes eu me questiono sobre isso, mas eu, por exemplo, presentearia uma criança ou um pré-adolescente com Clarissa. Porque se a gente for pensar, 13, 14 anos hoje parece tão mais evoluído, né? É, muito precoce, muitas vezes com preocupações de um cunho até às vezes mais consumista do que
de uma visão otimista, enfim, da vida. Mas eu, com certeza, daria. Eu acho até para despertar nessa criança algumas coisas bonitas que a Clarissa tem, né? Que eu já falei aqui, a questão da compaixão, da delicadeza, de como ela enxerga as coisas com esse jeito de menina dela. E também acho que é um livro interessante para uma retomada, que é o nosso caso aqui. De repente a gente já leu lá na infância, na pré-adolescência, e a gente volta agora com as nossas preocupações, com o nosso dia a dia, com os nossos erros, com as nossas falhas e acertos, e dar uma retomada é bom para a gente também pensar um pouco e refletir sobre essas coisas, assim. Eu acho legal quando a gente traz uns livros assim aqui, né? Certamente. De tomar essa delicadeza, um jeito de ver a vida com mais compaixão, acho bacana. O Érico, ele tem uma opinião muito... Na verdade, ele viu o primeiro livro dele, claro, como um exercício também, né? Um lance de começar a escrita. Então, ele escreve muitas coisas aqui, por exemplo, que até nem concordo muito com ele. Ele diz aqui que Clarissa brinca no jardim da pensão com as crianças da casa vizinha. Que ele escreveu com sincera emoção na época, mas quando ele foi reler, ele viu com impaciência um certo constrangimento aquele trecho. Que, claro, ele está vendo ele como autor, é isso que ele escreveu em 61, esse prefácio. Então ele já se vê como um autor, claro, né, mais maduro, e ele vê aquele livro como esse livro... crítico. Muito mais crítico. Mas eu acho um livro realmente belíssimo, eu recomendo a leitura, não só desse, Clarissa, como outros livros do Érico Veríssimo também, vale muito a pena conferir, e espero que esse Clube do Livro tenha ajudado então vocês a terem contato com o Érico Veríssimo e com outras obras também aí do autor. A gente vai encerrando por aqui então, Fernanda Schmidt, Vanessa Iores, Camila Kiel, valeu. Obrigada. Até a próxima. Até uma próxima então, próximo Clube do Livro, aqui na TV Unicinos, Unicinos FM, grande abraço.